Oi gente, tudo bem? Eu sou Giovana Guido, nutricionista, e hoje eu vim falar sobre adoçantes. Adoçantes são substâncias que servem para adoçar alimentos e bebidas no lugar do açúcar. Então pessoas que não podem consumir açúcar ou não querem consumir açúcar começam a usar adoçantes no lugar, porque geralmente eles não possuem calorias, não possuem carboidratos ou possuem muito pouco. Foi por isso que eles se tornaram tão populares. Inicialmente, eles foram criados para os diabéticos, que não podem consumir açúcar. Mas, para conseguir manter o consumo de bebidas ou alimentos de paladar doce, a indústria começou a criar esses adoçantes. Hoje em dia, praticamente todo mundo usa. As pessoas que querem emagrecer, ou que querem ter uma vida mais saudável, ou que querem retirar o açúcar da alimentação, porque já sabemos dos malefícios. Por ser um produto relativamente novo, os adoçantes ainda estão sob estudos, investigações e acompanhamento por parte dos cientistas. Já existem vários estudos, mas muitos são inconclusivos, ou seja, não tiraram conclusões definitivas ainda. Eu fiz uma pesquisa recente de vários adoçantes artificiais e também alguns adoçantes naturais. E eu vim falar um pouquinho de cada um para vocês no vídeo de hoje. Tem muita coisa o que falar sobre todos esses adoçantes, existem muitos detalhes, muita coisa sendo investigada, sendo descoberta, mas eu separei assim o básico de cada um, coisas boas e coisas ruins de cada um, e eu quero passar para você essa informação. E aí no final fecharemos com uma conclusão. E aí, adoçantes são bons ou não? Podemos usar ou não? Quais são os melhores? Quais são os piores? Então, vamos comigo. Vamos começar com os adoçantes artificiais, os prós e contras de cada um deles. Número 1 é a sucralose, o adoçante artificial que eu acredito que seja um dos mais populares. Ele está presente em grande parte das bebidas e dos suplementos. Então, para o nicho aqui do canal, que é nutrição esportiva, tenho certeza que grande parte de vocês consome algum tipo de suplemento em pó. E esse suplemento provavelmente tem sucralose. Alguns poucos suplementos hoje em dia vão para uma linha mais natural, então usam adoçantes naturais, que eu vou falar depois. Mas o sucralose é o que tem melhor gosto, é um baixo custo, não altera o sabor do produto. A indústria prefere muitas vezes a sucralose. Infelizmente, quando consumida em excesso, a sucralose pode alterar um pouco a sua microbiota intestinal, sua flora intestinal, aumentando a população de bactérias ruins. Isso é péssimo. Isso faz com que você tenha um sistema imune pior, você fique mais ansioso, você pode até desenvolver uma depressão. E você também tem maiores chances de desenvolver alergias, doenças e problemas de saúde, por conta do sistema imune baixo. Intestino, gente, para quem não sabe, é o centro do nosso corpo. Quando o intestino está forte, saudável, com bactérias boas, tudo funciona bem. Quando o intestino tem bactérias ruins, uma microbiota intestinal ruim, muita coisa complica. A sucralose, ela pode ser aquecida, então essa é uma vantagem, às vezes, para produtos que precisam passar pelo aquecimento. E uma coisa importante, não deve ser consumida para quem tem problemas na tireoide, porque a sucralose pode sim desregular todo o funcionamento da tireoide para pessoas que estejam sob tratamento ou não. Agora vamos falar sobre a sacarina sódica, muito popular em adoçantezinhos baratinhos ali da gôndola do supermercado. Ela tem sódio, então não é interessante para quem tem pressão alta, para cardíacos, para pessoas que têm edema, retenção, qualquer tipo de doença que cause inchaço. Não é indicado para gestantes e alguns estudos sugerem a facilidade em desenvolver um câncer quando usado diariamente, com muita frequência, em altas quantidades. Mas nada é comprovado ainda. Como eu disse no começo, adoçantes são muito novos na área da ciência. Então algumas coisas levam anos e anos e anos para você realmente ter uma conclusão. Mas fica o alerta. Afinal, é uma substância química, é uma substância industrializada. O terceiro adoçante artificial, o aspartame, que é muito falado, muito comentado, né? O aspartame, por incrível que pareça, ele foi classificado como seguro para o consumo. Só que tem muita gente falando muita coisa do aspartame por aí. Vários estudos começaram a apontar o aumento de episódios de dores de cabeça e danos cerebrais para quem usa com muita frequência ou em quantidade muito alta. Outra coisa, excesso de aspartame pode causar queda de cabelo e depressão. Não é indicado para pessoas com fenilcetonúria, um problema onde a pessoa não consegue metabolizar o aminoácido fenilalanina presente no aspartame. Sabe onde você encontra muito aspartame?
refrigerantes dietéticos, zero e tudo mais. Novamente, é um adoçante barato, que não altera muito o sabor, então a indústria usa de monte. Se você é viciado em refrigerante, mas é zero, não tem calorias, não tem carboidrato, não tem açúcar, vai achando, não é bem por aí. Quem sabe essa dor de cabeça que você vive tendo, esses sintomas de depressão, ou de tristeza, ou de angústia, seja causada pelo aspartame. O aspartame não pode ser aquecido, ele pode dar alergias e piorar problemas respiratórios. Pode causar tonturas e mudanças de humor. Estão vendo que aspartame tem um monte de coisa, né? Pelo que parece, não é tão seguro assim como os órgãos de saúde disseram. Infelizmente, a gente sabe que envolve muita coisa por trás da liberação de alguns estudos, né? Vivemos num mundo basicamente capitalista, então não tem muito o que fazer. E por último, mais um adoçante artificial, o acesulfame K, que é o acesulfame de potássio. Ele pode ser aquecido, ele não é causador de câncer e o seu corpo não consegue processar esse produto, ou seja, o seu corpo não absorve esse produto da mesma forma que entra ele sai. Infelizmente, temos pouquíssimos estudos sobre acesulfame K. Não tem uma conclusão exata sobre ele ainda. Mas eu li em algumas publicações que o excesso pode dar dor de cabeça novamente, depressão e confusão mental. Esses foram os adoçantes artificiais, os mais populares e os mais usados. Agora vamos falar um pouquinho sobre os naturais antes da gente partir para a nossa conclusão final. Uma coisa muito importante na hora de comprar um adoçante natural, você precisa ler o rótulo para ver se 100% daquele produto realmente só tem adoçante natural, porque o que muitos fazem, eles misturam adoçantes naturais com artificiais. Então vamos supor que você não queira consumir aspartame ou não queira consumir sucralose, você só queira consumir algum natural. Só que no rótulo você vê que ele tem o natural, mas ele tem uma sucralose, um aspartame, mistura, para que o gosto fique melhor, a pessoa aceite melhor o paladar daquele produto. Porque se o produto for muito ruim, o cliente não vai voltar a comprar. Então a indústria geralmente faz uma mistureba ali para que o produto tenha um gosto um pouco melhor e ele continue vendendo para o cliente. Então fique de olho nos rótulos. O primeiro, adoçante natural, estévia. A estévia tem sido usada por muito tempo por algumas civilizações, mas foi há pouco tempo que ela caiu no gosto da população geral. Ela tem um gosto um pouquinho amargo, se você usa bem pouquinho ela adoça levemente, mas se você capricha na dose, exagera na dose, já amarga aquele produto. Por isso que infelizmente é um pouco difícil trabalhar com estévia em alguns alimentos ou bebidas. A estévia é um dos melhores adoçantes, mais puros, mais naturais, vem de uma plantinha, de uma folha. Teoricamente seria a melhor opção, mas infelizmente algumas pessoas relatam náuseas, vômitos, mal-estar, principalmente no começo do uso. Alguns se adaptam depois, alguns não se adaptam. A estévia não é indicada para pessoas que usam medicação para diabetes e pressão alta, porque pode interferir com os medicamentos. Ela também não é indicada para gestantes, pessoas com problemas renais e de fígado. E uma das desvantagens da estévia é que ela adoça pouco. Então, se você é formiga e precisa de uma coisa bem doce, a estévia não vai ser a melhor opção. Mais um adoçante natural, dois na verdade, sorbitol e manitol. Eles são naturalmente encontrados em algumas frutas, principalmente as frutinhas vermelhas, tipo morango, mirtilo, cereja, essas frutinhas pequenas. Chicletes e balas diet usam muito sorbitol e manitol. Só que tem uma coisa. Primeiro, o consumo pode causar excesso de gases e diarreia em várias pessoas, aquele desconforto abdominal muito grande, aquela barriga estufada, principalmente se a pessoa fica comendo um monte de coisa com sorbitol e manitol ao longo do dia. Então já fico alerta para você que adora uma bala diet, um chiclete diet, fica o dia inteiro comendo aquilo. E aí tem aquela barriga inchada, cheia de gás e não sabe de onde está vindo aquele problema. E segundo, você sabia que o sorbitol e o manitol possuem sim um pouquinho de calorias e um pouquinho de carboidratos? Não são todos os adoçantes que são zero calorias, zero carboidratos. Eles têm geralmente só um pouquinho, então se você usa ali uma vez ao dia, tudo bem. Mas no caso do chiclete, por exemplo, tem gente que fica o dia inteiro mascando chiclete diet, vai 1-2 pacotes por dia. Às vezes a pessoa tá numa dieta de emagrecimento, não quer comer e fica mascando chicletes pra tapear a fome, tapear o paladar. Só que quando você junta aquele monte de chicletes ou balas, diet no final do dia, você tem uma quantidade considerável de carboidratos e calorias, então tem que tomar cuidado. E por último, o famoso xilitol, outro adoçante natural que tem se tornado super popular para quem faz receitas
fit, diet, light, receitinhas caseiras, né? Vai fazer um bolo caseiro, uma panqueca, uma receitinha low carb, tudo coloca xilitol. Xilitol também possui calorias e carboidratos. Tem que ir com calma, se você está numa dieta de controle de carbo para emagrecer. Segundo, gases, inchaço e diarreia também podem aparecer quando você consome xilitol diariamente. E uma coisa importante que eu não sabia e descobri por conta de algumas pesquisas que eu comecei a fazer. Infelizmente, nem todo xilitol é de origem boa e às vezes a gente nem consegue saber isso. Muito do xilitol de hoje em dia, ele é originário de milho transgênico. E alimentos transgênicos nós já sabemos que não são totalmente confiáveis, ainda são uma incógnita. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu sou totalmente contra comer um negócio que foi modificado geneticamente, mudou a natureza daquele produto. Eu não acho interessante consumir isso. E existem muitas teorias da conspiração ao redor de alimentos transgênicos, então na dúvida é melhor evitar. Infelizmente, grande parte do xilitol vem de um alimento transgênico, que é o milho. E uma coisa importante para quem tem cachorrinho, para quem tem gato, bichinho, ele é tóxico para animaizinhos de estimação. Então, às vezes você preparou alguma coisinha e quer dar pro seu cachorro, ou o seu cachorro comeu sem querer, ou o seu gatinho, cuidado, pode ser tóxico para bichinhos. Agora vamos para algumas conclusões em relação a adoçantes. Primeiro de tudo, o nosso corpo, gente, o corpo de uma pessoa saudável, tá? Que não seja gestante, que não tenha problema de saúde, que não tome remédio. Todo mundo consegue tolerar um pouco de adoçante todo dia. É claro que é melhor se esses adoçantes forem diferentes. Então é muito melhor se você consome um pouco de estévia, um pouco de sucralose, um pouco de manitol, sorbitol, um pouquinho de cada, não tem problema, nosso corpo consegue tolerar. O excesso não é legal. Se você está comendo bem, se cuidando, fazendo exercício, deixando a sua alimentação o mais saudável possível, não tem problema. Como escolher o adoçante? Dê preferência sempre para os naturais. Apesar de terem alguns contras, como eu falei hoje, natural é sempre a melhor opção. Mas se você só usa um pouquinho de adoçante, às vezes, para adoçar o seu cafezinho preto de manhã, ou você não adoça nada, mas quer tomar um suplemento que tem um pouco de sucralose, ou tem um pouquinho de aspartame, não tem problema. Se for uma vez ao dia, uma porção pequena. Mas se você é daquele que precisa colocar adoçante em tudo, come um monte de coisa light, diet, aí já tem que ter cautela. E a minha consideração final é: faça um trabalho para mudar o seu paladar. Não tem problema consumir um pouco de adoçante. Eu, particularmente, quando eu consumo, eu gosto do estévia. Para mim, não dá contraindicação, eu quase não adoço muitas coisas. Eu consumo um pouco de sucralose por conta dos suplementos que eu consumo. Então, como eu já tenho sucralose ali no meu dia, eu até evito adoçar outras coisas que eu vou tomar. Se eu vou tomar café, é sem nada. Se eu for tomar chá, sem nada. Se eu for tomar suco, é sem nada. Às vezes, se eu for preparar uma receita, vai o adoçante que vem na proteína em pó, por exemplo, então eu não coloco nada extra. Ou se eu quero fazer um omelete doce, aí eu coloco um pouquinho de stevia. Então depende muito do que vai ser ali a preparação, mas não é todo dia. Mas o mais importante é você tentar mudar o seu paladar. Se você é muito viciado em doce, se tudo precisa ser doce para você, tem alguma coisa errada. Você precisa mudar esse hábito. Quanto mais coisa doce você consome, mais doce o seu paladar pede, mais doce o seu cérebro pede. Por mais que seja adoçante, o seu cérebro continua achando que você está consumindo doce. Então comece a fazer um trabalho para se livrar do vício e da compulsão por coisas doces, por açúcar, adoçante. Eu já tenho vídeos sobre isso aqui no canal. O primeiro passo, por exemplo, é começar com as bebidas. Vá diminuindo a quantidade de adoçante e um dia que você se sentir um pouco mais corajoso, tome sem nada. Tome um chá puro, sem nada. Café puro, sem nada. No primeiro dia vai ser uma coisa horrorosa, amarga, ruim. Chá gosto de terra, de folha. Tem que forçar. Tem que ser rigoroso com você mesmo. Com o passar dos dias, o seu paladar já vai começar a detectar uns saborezinhos diferentes. Parece que toda a sua língua já começa a trabalhar para sentir aquele sabor. E o seu paladar fica muito mais aguçado. Então é uma experiência muito bacana. A sua missão a partir de hoje é reduzir o consumo de adoçante, reduzir o consumo de açúcar, mel, qualquer coisa que adoce demais. E começar a trabalhar o seu paladar. Quem sabe algum dia você vai chegar no nível onde você não adoça mais nada, nem vai precisar gastar dinheiro com adoçante. Melhor gastar o seu dinheiro com outra coisa.
Deixa aqui pra mim nos comentários se você usa adoçante, se não usa, se você já treinou o seu paladar pra tomar café e chá sem adoçante, por exemplo, ou se você ainda é viciado. Vamos lá, eu estou aqui para ajudar vocês, quero incentivar todos vocês a mudarem esse paladar e ficarem mais saudáveis, gastar menos dinheiro. Deixa o dinheiro do adoçante para comprar alguma outra coisa melhor. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Um beijo, até mais, tchau, tchau.